Olá, amados irmãos, bom dia, queridos amigos, graça e paz. Estamos de volta com mais um devocional diário. O meu, o seu, o nosso devocional de todas as manhãs. Espero que você esteja bem, espero que você esteja saudável. Está fazendo um belíssimo dia lá fora. Dia esse que deve ser para honra e glória do nome do nosso Deus. Eu sou o pastor Tiago Bezerra, sou pastor da Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, igreja essa que está situada aqui na cidade de Osasco. E estou convosco todos os dias, sempre de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 7 da manhã. Tanto aqui nessa plataforma, como também pela TV Evangélica do Cariri. Estou aqui sempre com um devocional fresquinho, pronto para que você possa começar o seu dia muito bem alimentado da Palavra de Deus. E o título do nosso devocional na manhã do dia de hoje é Deus Presente. E o mesmo está baseado em dois textos. O primeiro, Salmo de número 46, versículo de número 7. E este salmo vai nos dizer da seguinte forma: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Já o segundo texto está baseado lá em Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 23. E o texto sagrado vai dizer: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Louvado seja o Senhor, louvado seja o nosso Deus pela sua palavra essa que foi lida para nossa edificação na manhã do dia de hoje. Amados irmãos, vivemos em dias em que muitas pessoas experimentam o sentimento da solidão. E estas pessoas estão solitárias, mesmo estando cercadas por inúmeras pessoas. As lutas, meus queridos irmãos, as perdas, as incertezas, elas podem fazer com que o coração do ser humano possa pensar que Deus está distante. Contudo, a palavra de Deus nos assegura que o Senhor jamais abandona aqueles que pertencem a Ele. A sua presença, então, ela é constante, ela é fiel. A presença do Senhor, ela é suficiente para sustentar os seus filhos em qualquer circunstância. Meus queridos, desde o Antigo Testamento até a vinda de Cristo, Deus revelou seu desejo é de estar sempre perto do seu povo. Jesus, então, é a promessa que alcançou seu cumprimento perfeito. No texto que nós lemos de Mateus, Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco. E o que isso nos mostra? Que a presença do Senhor não depende das nossas emoções, mas da sua fidelidade. Meus queridos, mesmo quando não conseguimos perceber o Senhor, Ele continua caminhando ao nosso lado, fortalecendo a nossa fé e renovando a nossa esperança. Então, a certeza da presença de Deus transforma completamente a maneira como enfrentamos a vida. Nesse texto, então, nós iremos aprender na manhã do dia de hoje 3 verdades. Verdades essas que fortalecem nossa confiança no Deus que nunca nos abandona. E a primeira destas verdades é que Deus é nosso refúgio em todas
às circunstâncias. Meu querido, o Salmo de número 46, ele foi escrito para lembrar ao povo de Deus que mesmo distante, ou melhor, mesmo diante de guerras, de terremotos, de crises nacionais, o Senhor permanecia soberano. A expressão que encontramos no texto, o Senhor dos Exércitos está conosco, esta expressão destaca que o Deus Todo-Poderoso, ele é o defensor do seu povo. Encontramos outra expressão também no texto, torre segura. Essa torre segura simboliza proteção, simboliza estabilidade, simboliza abrigo contra qualquer ameaça. Então, o que o salmista tem em mente aqui é que Deus nunca estará ausente. E mesmo com inúmeros problemas ou situações, a presença de Deus, ela é constante na vida dos seus, mesmo no meio das adversidades. Assim, meus queridos irmãos, a segurança do crente não está nas circunstâncias, mas no Senhor que governa todas as coisas. E como nós podemos aplicar tudo isso? Em primeiro lugar, busque o refúgio de Deus antes de você procurar soluções humanas. Em segundo lugar, confie que o Senhor continua no controle, mesmo quando tudo parecer instável. E por fim, entregue suas preocupações diariamente ao Deus que nunca falha. E aí eu deixo uma pergunta para você pensar. E a pergunta é a seguinte: você tem encontrado refúgio na presença de Deus? Ou você tem procurado resolver suas situações, os seus conflitos com as soluções apresentadas por esse mundo? Pense sobre isso. Mas há uma segunda verdade que estes versículos nos apresentam na manhã do dia de hoje. É que Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Mateus aqui, ele identifica, amados irmãos, Jesus como o cumprimento das profecias do profeta Isaías, ao chamá-lo, o Senhor Jesus, de Emanuel. E aí é interessante que Mateus já dá logo o significado desta expressão: Deus conosco. Meus queridos, em Cristo, Deus aproximou-se da humanidade de uma maneira definitiva, vivendo entre nós, compartilhando nossas dores. Jesus não permaneceu distante no sofrimento humano. Ele caminhou em meio aos aflitos. Ele acolheu os rejeitados. Ele trouxe esperança aos desesperados. Então, o que nós podemos aprender olhando o verso é que a encarnação do Senhor Jesus demonstra que Deus não apenas conhece as nossas lutas, mas participa de cada uma delas. E Ele participa delas para nos conduzir à salvação e à vida eterna. E como aplicar tudo isso? Em primeiro lugar, meu querido irmão, lembre-se, mas faça isso diariamente, de que Jesus caminha ao seu lado em toda e qualquer situação. Em segundo lugar, desenvolva a intimidade com Cristo por meio da oração, por meio da leitura da sua palavra. E por fim, compartilhe o amor de Deus com aqueles que se sentem sozinhos e esquecidos. E aí eu deixo uma pergunta para você pensar. E a pergunta é a seguinte: você tem vivido consciente da presença constante de Cristo em sua caminhada? Pensa sobre isso. Mas há uma terceira e última verdade que eu gostaria que você abrisse sua mente para entendê-la de uma maneira definitiva. E essa terceira e última verdade é que a presença de Deus fortalece a nossa fé. Amados, a presença do Senhor, ela produz segurança.
A presença do Senhor, ela produz coragem. A presença do Senhor, ela produz perseverança. E tudo isso ela vai produzir para que nós possamos enfrentar as adversidades. Amados, ao longo das Escrituras, Deus ele fortaleceu homens e mulheres, não eliminando-os imediatamente os seus problemas, as suas dificuldades. Mas Deus fortaleceu homens e mulheres, permanecendo com eles durante as batalhas. Então, a certeza de que Deus está presente transforma o medo em confiança e a ansiedade em esperança. Então podemos dizer então que quem vive da consciência da presença divina, esta pessoa vai aprender a descansar no Senhor. E por que vai descansar no Senhor? Porque ela sabe que nenhuma circunstância pode separá-lo do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E como aplicar tudo isso? Em primeiro lugar, meu querido irmão, fortaleça a sua fé. Mas fortaleça a sua fé lembrando-se diariamente das promessas feitas pelo Senhor na sua santa palavra. Em segundo lugar, persevere. Persevere mesmo nos dias difíceis. Mas persevere sabendo que Deus continua ao seu lado. E por fim, viva de maneira que outras pessoas percebam a presença de Cristo através da sua vida. 3 verbos. Aliás, deixe-me me corrigir. Eu quero lhe fazer uma pergunta antes dos 3 verbos. E a pergunta é: a sua vida, meu querido, transmite a confiança de alguém que sabe que Deus está sempre presente? Pensa, tá bom? Agora sim, 3 verbos para que você possa viver no dia de hoje. O primeiro desses verbos é o verbo confiar. Confie, faça da presença de Deus o seu refúgio em todas as circunstâncias da vida. O segundo verbo que eu quero destacar e quero que você viva é o verbo caminhar. Caminhe, amado irmão, querido amigo, diariamente ao lado do Senhor. Viva com essa consciência de que Jesus, o Emanuel, permanece ao seu lado. E por fim, o terceiro e último verbo que eu quero destacar na manhã do dia de hoje é o verbo testemunhar. Testemunhe através da sua fé e esperança que a presença de Deus transforma as vidas. Nesse momento eu quero te convidar a baixar a tua cabeça, elevar o teu pensamento a Deus e juntos vamos entrar na presença do mesmo em oração. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, queremos te agradecer em primeiro lugar por mais um dia de vida que tu tem nos dado. Também queremos te agradecer, Senhor, porque tu nunca nos abandona. Mesmo quando não conseguimos perceber, tu estás, Senhor, presente ao nosso lado, pois tu és fiel. Amado Pai, fortalece, Senhor, a nossa fé, que nós nunca possamos perder a esperança de estarmos sempre caminhando junto de Ti. Que nós possamos descansar em meio às adversidades, em meio aos conflitos em que vivemos, porque sabemos que Tu está no controle de toda e qualquer situação. Nos dá um dia tranquilo e cheio de paz. Por isso nós te oramos, no nome santo do Teu Filho amado. Amém e amém. Você que está aí do outro lado da tela, muito obrigado. Muito obrigado por estar nos acompanhando aqui com os nossos devocionais diariamente. Se você ainda não deu like no nosso vídeo devocional de hoje, o que é que você está esperando? Corre aí, aperta o botão do like. Depois, se inscreve no nosso canal. E por fim, ativa as notificações. Assim, você vai estar nos incentivando a continuar produzindo mais vídeos devocionais semelhantes a esse. Você também pode estar compartilhando os nossos vídeos em todas as suas redes sociais, então fica à vontade. Fica à vontade para compartilhar os nossos links com seus amigos, seus irmãos em Cristo, seus vizinhos, seu colega de trabalho ou de estudo, com todos aqueles a qual você ama e quer compartilhar a palavra de Deus. E
Se você sentiu desejo no seu coração, venha nos visitar aqui nas dependências da nossa igreja. A Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, ela está situada à Rua Suíça, número 226, no bairro Jardim de Abril, na cidade de Osasco, estado de São Paulo. Vem para cá. Vem louvar, vem cultuar o Senhor conosco. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu estou de volta com mais um devocional diário. A todos, fica aqui o meu mais fraterno abraço. Fica com Deus. Nos vemos amanhã.